Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz e hoje iremos falar sobre comandos do trator agrícola de pneus. Com base nessa aula de comandos é que a gente dá o primeiro passo para irmos à prática, quando for possível, que é operar ou manusear o trator agrícola de pneus. Mas para a gente chegar lá, para operar na prática, nós precisamos entender uns comandos básicos de um trator simples, para que na prática a gente consiga ter mais sucesso e faça a prática também com segurança. Tá? Então, quando for possível, no retorno da normalidade, a gente vai fazer nossa prática de operação de trator agrícola de pneus. Então, precisamos entender o volante, tá? Ou popularmente chamado de direção. Ele pode ser mecânico, hidráulico ou elétrico, tá? E o volante ele tem por função dar o direcionamento. Bem simples, né? Então, se quer direcionar a máquina para a direita, gira o volante para a direita. Se quer direcionar a máquina, o trator, para a esquerda, gira o volante para a esquerda. Geralmente os tratores eles têm um giro muito grande, tá? Então, um simples deslocar para a direita ou para a esquerda do volante, bem pouco, já é capaz de fazer uma curva, né, mais acentuada na máquina. Então, quando formos operar o trator, ter cuidado ali de estar movimentando o volante bem próximo do alinhamento. Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é que alguns volantes, né, de alguns tratores permitem uma regulagem. Então, podemos fazer uma regulagem vertical, né, subindo e descendo o volante, ou uma regulagem de profundidade, onde o volante você pode colocar ele mais próximo da parte anterior do trator, ou você aproximar o volante um pouco mais para perto do operador. Dessa forma, para possibilitar que tenha um melhor conforto na operação dessas máquinas. Um outro comando importantíssimo é o pedal de embreagem. Qual é a função do pedal de embreagem? É desligar a transmissão de potência do motor. Tá? Dessa forma, permite que a gente faça troca de marchas, saída e parada do trator. Então, quando for engatar a marcha, tem que estar com o pé na embreagem. O trator está ligado, tá? Está em neutro, a marcha neutro, então não precisa estar com o pé na embreagem. Então, pisou na embreagem, engatou a marcha para sair, vai tirando o pé devagar e acelerando um pouco no pedal do acelerador, e o trator ele vai dar a saída. Quando for necessário trocar uma marcha, faz o mesmo procedimento. Pisa na embreagem, troca a marcha, tira o pé da embreagem. Agora decidiu parar o trator. O trator vai parar, pé na embreagem, pé no freio, para o trator. Tá? Então, o pedal de embreagem é para isso, para trocar de marcha, dar saída e dar parada. O pedal de embreagem ele não é um descanso de pé. Não é um descanso de pé. Então, deu saída, parou o trator, trocou de marcha, tira o pé da embreagem. Tá? Então, não temos que ficar com o trator em deslocamento, por exemplo, e o pé aqui pendurado na embreagem. Tá? Isso danifica o disco de embreagem. O pedal de embreagem fica no lado esquerdo, acionado com o pé esquerdo. No pé direito, a gente tem para acionar os pedais de freio. Por que é pedais e não pedal de freios? Porque nós temos dois pedais de freios. Tá? O sistema de freio ele é de acionamento hidráulico. E o circuito é independente para cada roda traseira. Tá? O que é que isso quer dizer? Que nós temos dois pedais, que o pedal de dentro, tá?
ele vai acionar a roda traseira esquerda e o pedal de fora aqui, na outra figura, vai acionar o freio da roda traseira direita. Tá? Então, se pisar, acionar um pedal independente do outro, só vai frear uma roda, ou a da direita ou da esquerda, a traseira, tá? Por que isso é interessante? Para executar curvas fechadas, pode-se utilizar o auxílio dos freios, aplicando apenas um pedal do lado cujo quer fazer a direção. Porém, este recurso deve ser utilizado sem exageros, para evitar acidentes ou desgaste prematuro dos conjuntos. Para isso, aqui ó, tem uma trava, que aí ela acionada, independente se pisar no pedal esquerdo ou no pedal direito, ela vai acionar os dois pedais, portanto, aciona os dois freios ao mesmo tempo. Então, resumindo, para acionar apenas uma roda, o freio de uma roda traseira, é só em situações específicas, principalmente de manobra. Com isso, o que é que acontece? Vamos supor que vai fazer uma curva para a esquerda e quer fazer num ângulo bem fechado, então pisa no pedal de freio referente à roda esquerda, ela vai ficar travada e a direita ela vai girar. Tá? Então, eu gosto de brincar falando que é igual o Michael Jackson, naquela música lá tradicional dele, que ele vai dançando lá, ele fixa um pé e faz o giro, depois ele volta de ré. Né? E aí o outro ator tem como fixar uma roda e aí ele fazer um giro mais curto. E isso é importante em algumas operações agrícolas onde não tem espaço para manobra do trator. Outros comandos que a gente tem no trator são as alavancas de câmbio, né? Ou popularmente chamado das marchas. Né? Então, as alavancas de câmbio definem a marcha que adapta a força e a velocidade do trator para cada tipo de operação. Então, o trator, conforme o modelo, ele pode ter duas ou mais alavancas ou botões de câmbio. Isso vai depender do fabricante, né, do modelo do trator. Ao combinar diferentes posições das alavancas e ou botões, obtém-se várias velocidades de avanço. Então, aqui, por exemplo, observe nessa imagem. A gente tem duas alavancas, tá? Tem uma menorzinha aqui e uma maior. Esse trator aqui possivelmente seja um Massey Ferguson, um 292 ou um 275, é um tratorzinho mais antigo. E essas alavancas, elas ficam... Imagina aí vocês sentados no banco do operador, tem o volante na frente e essas marchas ficam ali entre as pernas, no espaço entre as pernas do operador. Aqui do lado esquerdo, ó, nós temos as marchas. Nós temos o pedal de embreagem e aqui direito o pedal de freio. E aqui embaixo, ó, pelo símbolo, vocês adivinham o que é? Tá meio ruim a imagem, mas aqui seria para acionar a tração dianteira auxiliar, essa alavanca. Então, para frente ou para trás, aciona e desaciona. Mas vamos voltar aqui o que nos interessa nesse momento, que é as alavancas de câmbio. Então, como esse trator tem duas alavancas, então precisa estar as duas acionadas para que o trator possa se deslocar. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente vai ter que combinar as marchas. Quando elas estão centrais, então quando está aqui central, ela está em neutro. Falando nesse conjunto aqui de marcha, a gente tem primeira, segunda, terceira, quarta no meio e a ré. Tá? Então, esse conjunto aqui, ele vai determinar a velocidade. 1, 2, 3, 4 e a ré. Né? Então, ele tem 5 marchas, 4 para frente e 1 para trás. Nessa outra aqui, ele só vai dizer se ó o símbolo, tartaruga, baixa velocidade e lebre, alta velocidade. Então, por exemplo, operações que envolvem preparo de solo, que requer baixa velocidade e alta rotação do motor, a gente pode estar trabalhando, por exemplo, na segunda ou terceira, no grupo de velocidade, e aqui colocando em tartaruga, porque vai estar em baixa velocidade e assim vai ter uma alta rotação do motor e o trator vai deslocar mais lentamente. Então, se deseja deslocar com maior velocidade, então coloca-se em lebre e coloca primeira, segunda, terceira ou quarta ou mesmo a ré. Então o trator vai ter mais velocidade.
Resumindo, deseja ter força na operação agrícola, é necessário ter força, então coloca a pequena marcha do grupo aqui para frente, tartaruga, e escolhe aqui qual é a velocidade. Se quer ali ter mais velocidade e menos força, coloca lebre e aqui o conjunto do grupo de marcha de velocidade. Tá? Então, tem que estar acionado as duas. No exemplo aqui da direita, são tratores... É um trator New Holland. Tá? Não lembro o modelo. Aí já essas alavancas aqui, elas estão lateralmente ao assento do operador. E também tem que ter a combinação. Bom, dependendo do modelo do trator, o fabricante, nesse aqui ele colocou ó, tartaruga e lebre. Mas ele pode colocar A e B, A, B e C. Então, pode haver uma diferença aí. Até mesmo dentro do próprio Massey Ferguson, os tratores têm A, B e C. Salvo engano, na Valtra, ele é H e L. Tá? Esse grupo de marchas que você vai determinar aí a força do trator. Tá bom? A força que vai executar a operação agrícola. Um outro comando, utilização do eixo dianteiro do trator, no caso do trator 4x2 com tração dianteira auxiliar. Então, ó o símbolo que eu mostrei lá anteriormente, na aula anterior. Aqui, ó. Quando nessa posição não está desligado, nessa posição aqui está ligado. Nessa aqui está desligado nessa alavanca e aqui está ligada a tração dianteira auxiliar. E aí, no caso do interruptor, quando ele está aqui para baixo, está ligado. Tá? Então, ele pode ter esse acionamento mecânico ou um acionamento elétrico da tração dianteira auxiliar. Lembrando que a tração dianteira auxiliar ela deve ser utilizada quando estiver em uma operação agrícola que seja necessária, como, por exemplo, preparo de solo. Então, há necessidade de tração dianteira auxiliar, ou no momento que esteja tracionando algo que exija mais força do trator. Por outro lado, se o trator estiver apenas se deslocando, não está carregando nenhum tipo de... fazendo uma força excessiva, aconselha-se desligar a tração dianteira auxiliar, até mesmo para evitar desgaste prematuro dos pneus dianteiros. O trator ainda tem um bloqueio de diferencial. Vou explicar. Tá? A maioria dos tratores é equipada com um bloqueio diferencial cuja função é eliminar o seu efeito, igualando o giro das rodas quando uma delas perde aderência com o solo ou em patinagem. Então, é o seguinte, as rodas traseiras, as rodas motrizes dos tratores, elas têm giros independentes uma da outra. Como eu falei anteriormente, quando estava falando dos pedais de freio, se frear o pneu, se acionar o pedal interno esquerdo do freio, vai travar a roda esquerda. Mas aí a roda direita ela continua girando. Então, as rodas elas giram independente uma da outra. Se alguém já passou por uma situação de atoleiro com um veículo popular, percebe-se que uma roda, ela, quando está atolada, ela gira muito rápido, né? A roda motriz, geralmente os carros utilitários, né? Os carros populares, a tração é na dianteira, então fica uma roda, né, firme e a outra girando, porque aqui não está tendo aderência com o solo e não tá tendo tração. Então, quando nos tratores também é a mesma forma, uma roda pode girar mais do que a outra. Só que aí no trator tem o bloqueio do diferencial. O que é que isso faz? Ele faz com que as duas rodas acionem ao mesmo tempo. Desculpa, que as duas rodas girem ao mesmo tempo. Então, com o trator, ele está atolado lá na situação, né, em que uma roda ela gira muito, né, em falso, fica patinando, e a outra fica firme, mas gira muito lento. E o trator não consegue sair dessa situação adversa. Então, você pode acionar o bloqueio do diferencial e as duas rodas vão girar ao mesmo tempo. Então, aquela roda que está firme, ela vai meio que girar na mesma velocidade daquela que estava em falsa, patinando. E aí as chances de sair do atoleiro são grandes. Tá? Então, elas passam a girar ao mesmo tempo. E para isso,
O acionamento do bloqueio diferencial, ele pode ser mecânico ou elétrico. Então, podemos ter um pedal, aí próximo ao assento do operador, que ao acionar, nesse caso, quando é mecânico, ao acionar esse pedal, ele vai bloquear o diferencial. Então, nesse tipo de acionamento que é mecânico, para utilizar o bloqueio, pare o trator, aciona o pedal para baixo até sentir que o dispositivo foi engatado. Então, ele faz um barulhozinho. A tração desigual entre as rodas mantém o bloqueio diferencial engrenado. Outra dica. Como as rodas vão girar ao mesmo tempo com o bloqueio diferencial ativado ou acionado, o trator, observe, não esqueçam isso, guardem isso na mente. O trator ele só pode se deslocar ou andar em linha reta, não pode fazer curva, porque se fizer curva com o bloqueio diferencial acionado, pode causar um problema seríssimo no sistema de transmissão de engrenagem ali do diferencial. Então, podem danificar as peças, como peão, coroa e outras mais que tem lá, que compõem esse sistema. Então, o acionamento do bloqueio diferencial ele deve ser feito para sair de uma situação adversa, como eu falei do atoleiro. Saiu da situação, desaciona. Tá? Desaciona. Então, quando acionado, não esqueçam, só podem se deslocar com o trator em linha reta, não façam curva. Na maioria dos tratores, o bloqueio soltar-se automaticamente logo que a tração for equivalente nas rodas traseiras. Tá? Então, a maioria, quando saiu da situação, ela vai desacionar. Quando o retorno do pedal não for automático, aí aciona o pedal novamente, destravando logo que as duas rodas estiverem na mesma tração. Ou seja, saiu da situação do atoleiro, as rodas estão sobre uma superfície em igual condição, vai lá, aciona novamente o pedal e faz o desacionamento do bloqueio do diferencial. No assento que eu estava falando agora há pouco, ele apresenta ajustes para o controle do operador e facilitar. Então, podemos ajustar ele quanto à altura e para frente e para trás, para ficar mais confortável para o operador. E os assentos eles têm cinto de segurança para proteger o operador em caso de acidente. E na operação agrícola deve estar com o cinto de segurança, porque a depender do terreno, pode acontecer muita vibração no trator, porque ele não tem amortecedor, então pode ter buraco no terreno, pode ter um lugar mais alto, então fica essa oscilação e pode acontecer do operador ficar entre aspas, sacolejando muito na cabine, e o cinto auxilia para ter essa estabilidade também. Tá? Então, é importante o uso do cinto. Para a gente finalizar, os tratores têm as alças e os estribos, que nos auxiliam para facilitar nossa subida e descida do operador e evitar acidente. Então, quando for subir no trator, não se apoiar no volante, tá? Se apoiar aqui nas alças, que podem estar lateral ao volante, ou no paralama, e aqui os estribos, que tem que ser pisado um a um. Então, como norma de segurança para evitar acidente, quando for subir no trator, suba você de frente para ele, igual você subiria numa escada, por exemplo. Então, imagine você subir na escada, que está numa parede, você sobe de frente para a parede e desce da mesma forma. No trator é assim, sobe de frente para o trator, quando vai descer também desce de frente para o trator. E assim evita acidente. Lembrando, e tem que vir pisando degrau por degrau para que a gente possa minimizar a ocorrência de acidentes. Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.